Olá, meus caros. Nessa oportunidade vamos falar sobre o Clube dos 27, cantores famosos, principalmente ligados ao rock and roll, que faleceram com 27 anos. Esse número 27 é emblemático, tem um simbolismo muito peculiar, interessante, que eu vou falar. Se inscreva no canal, você que não é inscrito, dê o seu like. O número 27 está ligado a um número, inclusive, muito falado na maçonaria, o número 9. Se você dividir 27 por 9, vai ter 3 noves, né? Ou vai ter 3. Ou se fazer 9 vezes 3, dá 27. Então seria 3 vezes o número 9. Seria a trindade de número 9. E se você vai procurar isso no esoterismo, vai encontrar que o número 27 realmente é um número muito forte, de personalidade, que pode estar ligado à questão de vida intensa e também de morte. Enfim, você vai encontrar detalhes até estarrecedores acerca desse número, né? Para quem acredita em numerologia, esoterismo, e quem é filiado a alguma loja maçônica, o 9 tem um sentido abissal, profundo, grande. Né? E cabe salientar que não é só o 27 dividido por 9 que dá 3, ou 9 vezes 3 que dá 27, mas também o 2 mais 7 que dá 9. Então por isso que esse número é bastante emblemático e forte. Né? Mas para aquele que conhece a verdade, não se importa muito com isso. No entanto, cabe destacar aqui, quando eu gostava muito de rock e lia muito sobre isto, essa informação que eu vou passar aqui para vocês, eu já sei há quase 20 anos atrás. Ou seja, desde quando praticamente comecei a escutar rock e ler revistas, ler jornais, ler bastante conteúdo referente aos roqueiros. E eu descobri que o número 27 era mágico e que muitos cantores que até eu escutava tinham morrido nesta idade de 27 anos. E eu cheguei a pensar que também morreria com 27 anos e que queria até mesmo um dado momento. Aí chegou os 27 anos, inclusive deu uma crise em mim e tal. Eu disse, e agora? Eu vou morrer com 27 anos. Mas passou e estou aqui já há quase 4 anos, ou seja, já passei da barreira dos 30. É interessante isso. Claro que tem, obviamente, uma carga negativa e mágica e ligada ao ocultismo, e que quem não conhece a verdade da palavra pode realmente estar suscetível a isso. Bom, dito isto, vamos a 7 personagens ou 7 ícones da música que morreram com 27 anos e que pertencem, portanto, ao Clube dos 27. Primeiro deles, o considerado rei do blues, ou um dos, Robert Johnson. Nasceu em 1911, faleceu em 1938, portanto com 27 anos. Dedicou-se 9 anos ao trabalho do blues. Lembrando que o rhythm and blues é que iniciou ou fez o rock iniciar-se. Foi o embrião para o rock and roll. Então o Robert Johnson tem grande importância nisso. Há histórias que dizem que esse Robert Johnson, que era um negro norte-americano, teria vendido a sua alma ao diabo em troca de fama e de notoriedade no segmento do blues. Inclusive, o Celso Blues Boy, que era um bluseiro e um roqueiro aqui do Brasil, inclusive foi guitarrista do Raul Seixas, fez uma música chamada Mississippi, que eu escutava muito, junto com o B.B. King, que era também um outro considerado rei no blues, morreu recentemente com 90 anos. Fizeram a música descrevendo os detalhes do rei do blues, o homem de Mississippi, Robert Johnson. Lá eles contam o possível pacto que ele fez com o diabo. Morreu de pneumonia. Segundo, Brian Jones, que vem a ser guitarrista ou foi guitarrista da banda The Rolling Stones, que criou junto com Keith Richards e o Mick Jagger o Rolling Stones em 1962. E o Rolling Stones, para quem não sabe, ele surgiu como um blues.
depois que foi migrando para o rock and roll. Brian Jones era um sujeito muito versátil, sabia tocar vários instrumentos e realmente era uma figura importante no Rolling Stones. Para quem não sabe, a palavra Rolling Stones quer dizer pedras rolantes. Eles inclusive pegaram de uma música chamada Rolling Stones do cantor Muddy Waters. O Rolling Stones, para você ter uma ideia, fez um DVD, e eu tinha esse DVD, em 1969, bem na época do Woodstock, no Park, bem conhecido, e intitulado DVD de Ride Park, onde eles fazem a homenagem para o Brian Jones, que já estava falecido, ou já tinha falecido há 2 dias, porque o concerto ou o evento que eles gravaram foi no dia 5 de junho de 1969 e ele morreu no dia 3. A causa da morte foi afogamento numa piscina. E, no entanto, o atestado de óbito diz que a causa da morte foi acidental. Teve um boato que em 1993 um cidadão confessou que na realidade teria matado ele e não ele ser afogado, porque estava arrumando a casa dele, era um empreiteiro e tal, e teria feito alguma coisa. Teria inclusive confessado por um ente familiar ou sua filha teria matado Brian Jones. Então não seria necessariamente afogado na piscina, mas ainda se diz que é um mito, é uma conspiração e ainda vale essa causa-mortes. Terceiro, pertencente ao Clube dos 27, Jimi Hendrix, que foi um notório guitarrista negro, que para quem não sabe, aquela música Hey Joe, do Rapa, fora tirada do Jimi Hendrix. É uma releitura da mesma, claro, traduzida em português ou colocado com outras palavras em português na letra. Causa a morte do Jimi Hendrix foi asfixiado por vômito após uma combinação com vinho e algumas pílulas para dormir. Quarto, pertencente ao Clube dos 27, na realidade é quarta, é uma mulher considerada a rainha do rock, Janis Joplin. Inclusive eu citei ela naquele vídeo que eu falei do ser gay, que ele teria tido encontro com ela, que ela teria convidado ele para morar com ela e depois eles se encontraram no Brasil. A Janis Joplin, ela sofria bullying por conta da sua obesidade e por conta dela ter acne ou espinhas. E isso lhe causou uma certa revolta ao ponto dela, então, migrar para as rebeldias, vamos dizer assim. Ser feminista ao extremo, ser lançada às drogas, à prostituição, se valer da cultura beat, ligada ao movimento RIP. Ela chegou inclusive a abortar um filho que teria tido de alguém que ela não sabia qual era o pai, então resolveu abortar no México. Foi um aborto mal feito, ela foi cantar num dado momento num lugar, acabou caindo no palco, foram ver, era por conta do aborto mal feito, por conta disso ela quase morreu. Aí ficou com depressão muito mais por conta disso, depressão pós esse episódio, e começou então a, de uma vez por todas, mergulhar no mundo das drogas ao ponto de vir morrer em 1970, overdose de heroína. O quinto do Clube dos 27, Jim Morrison, vocalista do The Doors. A palavra The Doors surge do livro do Aldous Huxley, intitulado The Doors of Perception, ou seja, as portas da percepção, que conta um relato experimental ou de experiência, possivelmente do autor, com a droga chamada mescalina, que era uma espécie, ou é uma espécie de LSD. E daí que surge o nome The Doors, a banda, por conta desse livro. E o Jim Morrison, ele era praticamente semelhante a Janis Joplin, uma vida totalmente desregrada, sexos, drogas e rock and roll. E o interessante, até porque eu vi o documentário da vida do mesmo, é que ele era filho de pessoas até benquistas da sociedade, com certo poder, digamos assim, classe média alta, já que seu pai parece que era militar, e ele resolveu ser anárquico, não seguir a carreira do pai, ir para a música e se enveredar nas
maiores loucuras: orgia, promiscuidade, drogas, rebeldia, anarquia e por aí em diante. Inclusive, ele chegou a casar com uma bruxa. Quando ele for casar, ele casou de acordo com os rituais da Wicca, que é o bruxismo. E lá nos rituais tem que fazer um pacto de sangue, cortar, talvez, fazer um buraco na pele, tirar um pouquinho de sangue, ela também, e unir os dois sangues. E ele fez tudo isso, e esse pacto não pode ser quebrado, ou seja, eles não podem ser separados. No entanto, quando ele fez esse pacto, casou com a mesma, ele estava chapado, estava drogado e estava também embriagado. E não sabia de nada, ao ponto dele ir para a lua de mel e não sabia nem o que estava fazendo. Aí chega um dado momento, depois de alguns dias ou meses, ele resolve separar dela, não queria mais saber dela, já estava com outra. E ela diz: você não pode separar porque foi feito pacto de sangue. Ele diz: olha, eu nem sabia o que eu estava fazendo. Aí ele teve 2, 3 mulheres, teve uma que ele gostou de fato, e ele era norte-americano, foi morrer em Paris, porque fez uma viagem e lá acabou falecendo dentro de uma banheira. Muitos dizem que foi suicídio, outros dizem que foi insuficiência cardíaca. Fato é que ele já até procurava se matar em algum tempo. Isso que passa, inclusive, no documentário. Ele está enterrado lá num cemitério famoso em Paris, na França. Sexto, do Clube dos 20, Kurt Cobain, vocalista do Nirvana, 1994. Tudo aponta que foi suicídio. No entanto, há outras versões que poderia ser até mesmo um ataque da sua esposa, a Courtney Love, que ele teve uma filha, inclusive. Mas fato é que o Nirvana, eu também vi o documentário da vida dele. Ele tinha uma revolta por conta da separação dos seus pais. Seu pai, quando separou da sua mãe, não deu mais bola, ele parece que tinha 5 ou 6 anos, e ele começou a entrar na depressão, já querer desde aquele tempo se suicidar. Chegou num dado momento, acho que na adolescência dele, se eu não me equivoco, que ele queria se matar e veio um amigo dele, que inclusive que era homossexual, e evitou ele se matar. O amigo, inclusive, queria, obviamente, namorar com ele, ele não quis, e várias vezes ele tentou. Aí foi para o mundo das drogas, prostituição. Ele é do movimento punk, encontrou a Courtney Love do movimento punk e ficou algum tempo depois. Ela também era drogada, inclusive até sofre hoje, parece estar até em clínicas sendo internada. E a filha, inclusive, também era viciada em drogas, só que a filha ficou aos cuidados da avó. E a última notícia que eu vi, acho que foi em 2018, no ano passado, que ela estava lidando com a barreira das drogas para vencer, parece que já estava conseguindo se desvencilhar do vício. Quer dizer, vida desgraçada, né? Passou para a filha e ambos eram, né? Aí você percebe a questão do exemplo, né? Que é muito importante. E por último, até um pouco recente, faz aí 8 anos, a cantora Amy Winehouse, em 2011, por conta de uma intoxicação alcoólica. Você também se enveredou por uma vida bastante desregrada, com drogas, com alcoolismo, com promiscuidade, etc. Eu não tenho muito a falar da Amy Winehouse, até porque não era o meu estilo, meu forte. Ela tinha uma ligação com black music, com pop, enfim, com um gênero totalmente averso, o contrário àquilo que eu gostava. Então, eu conhecia uma outra música dela, mas não acompanhava. E ela entrou nesse clube dos 27. Então, falamos aí dos 7 principais cantores que morreram e que estão nesse clube, que tem muito mais. Se você for analisar uma lista completa, deve ter o quê? Mais de 20 ou 30, muito mais, quase 50 deve ter. Esses são outros nomes não tão conhecidos, ou nomes de instrumentistas, não necessariamente cantores, e eu trouxe aqui os cantores e os principais. Interessante, né? 27 anos, a questão da numerologia, do esoterismo, número ligado lá aos maçons. Dados BG, notícias do Brasil e do mundo que estiver na pauta e na ordem do dia para você. Deixe seu like, se for neste canal, se inscreva e até a próxima.